Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Meu nome é Karen Milice e você está aqui pelo canal do Movimento da Consciência Suprema UNA. No quadro MCS, eu entrevisto a você. Histórias de pessoas como você, aí deste lado, que receberam um chamado, o feeling, o insight da espiritualidade e estão aqui compartilhando com você com todo carinho. E hoje o meu entrevistado é Eduardo Matsushita. Tudo bem, Edu? Pessoal. O Eduardo, gente, ele é doutor em ciências pela USP e ele leciona física avançada para futuros engenheiros na Faculdade Oswaldo Cruz. Edu, gratidão por você aceitar esse nosso convite, estar aqui conosco, Eu que agradeço. compartilhando a sua história, tá? Tô honrado de estar aqui hoje com você. Ah, gratidão. Edu, para o pessoal entender como você chegou na parte espiritual, você pode contar pra gente como você era, como você estava, como você estava antes de fazer parte do movimento, da corrente mediúnica? Claro. Bom, antes de eu entrar, né, na corrente, porque eu comecei na corrente sendo assistência, por causa da minha mãe, né? Minha mãe, indiretamente, ela fazia por mim, né, as atividades no movimento, né? E antes, né, de eu entrar, de eu me aprofundar, ir de cabeça, né, na espiritualidade, eu era uma pessoa esquisita, era uma pessoa estranha, eu era uma pessoa solitária, extremamente isolada. Na infância eu sempre fiquei muito preso dentro de casa, ficava preso dentro do quarto, no meu mundo particular. Tinha amigos de escola, mas eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, né? E em casa tinha uns climas às vezes de briga entre meu pai e minha mãe, não sei se pode expor, mas tipo... E as coisas começaram a ficar piores nos meus 14 anos, quando meu pai morreu, né? Então, pelo fato de eu ser uma pessoa muito sozinha, o meu pai fazer a passagem tornou ainda mais forte a sensação de ficar cada vez mais sozinho. Então, a partir dos 14 anos começou uma fase meio sombria para mim, no sentido de que aumentou muito o meu medo em relação a interagir com pessoas. Para mim só existia minha mãe, e um medo insano de perder minha mãe. E eu tinha amigos, né? Continuava tendo amigos de escola, mas também na faculdade, porque isso postergou até virar meio que adulto. Mas isso foi me levando a situações que não eram legais, né? Então, eu tinha muitas crises de ansiedade, muitas crises depressivas. Eu cheguei, não sei se pode falar, mas eu cheguei a me machucar algumas vezes, né? Nossa, Era uma espécie de uma tentativa de se promover dor, sei lá. Eu tinha um pensamento muito torto, era um pensamento muito estranho, era muito pessimista, muito negativista, era estranho. Eu vivia num mundo isolado e escuro, ao mesmo tempo, sabe? Assim, meio pra ter uma ideia figurativa da coisa. nossa. Era esquisito, eu era estranho, cara. Assim, se você me vê hoje aqui, assim, tipo, mano, não tem nada a ver, cara. Se me encontrasse numa outra época, assim, era esquisito. E minha mãe, com essas coisas, ela começou, né? Ela começou a adentrar profundo em espiritualidade por causa disso, né? Quais eram, assim, os seus pensamentos mais presentes nessa época que você era estranho? Você pensava assim? Eu tinha, pelo fato de eu sentir muito medo de ficar sozinho e ser sozinho, era estranho, era uma coexistência de sensações muito estranhas. Eu tinha muitas vezes vontade de acabar com aquela situação. Suicídio. Uau! De fechar, parar. Eu chamava isso de uma escuridão interna que eu tinha. Tanto que eu acho que quando eu fazia aquelas coisas de me machucar, então não sei o que,
era tentando entrar nesse caminho, mas de certa maneira eu não ia em frente, entendeu? Então era uma batalha, eu com a minha cabeça constantemente, assim, sabe? Era um negócio muito, muito estranho. Tanto que por isso minha mãe começou essas coisas de espiritualidade. Primeiro ela me levou lá na federação, só que ela era mó rebelde. Eu falava, não quero, não vou participar, não sei o quê. Tem uma vez que ela falou que que a Tânia estava saindo da federação. Aí eu comecei a falar pra ela que eu tava vendo vultos no céu. Eu não lembro disso, mas tipo, deve ser num momento que eu tava meio zoado. E tipo, não tava adiantando. Tanto que minha mãe conheceu a Soci, porque uma amiga dela, Mercedes, falou assim, ó, tem um lugar que me falaram, pode ser que te ajude com ele, né? Então, e ela começou a vir exatamente falar disso. Nossa, então o seu chamado foi através da sua mãe. Sim. O caminho, assim, a apresentação do caminho espiritual foi a sua mãe. Foi no momento de dor também. Foi bastante. Só que quando ela entrou, cara, eu ainda tava rebelde. Então, tanto que a minha mãe falou assim, você não quer um dia lá fazer a sua comunicação? Não sei se era comunicação ou era encaminhamento, né? Aí eu lembro que eu vim, rebelde. Aí aquele monte de charuto. Eu falei, mano, tô na macumba, cara. Era só o que me faltava nessa altura da vida. Esse monte de charuto, assim, não, rebelde, debochado, sem noção. Então, assim, sendo assistência eu ainda era um pouco rebelde, né? Tanto que de chamado, assim, eu considero de fato 2011, que foi quando eu entrei aqui como missionário. Que na época do meu aniversário eu tive uma das piores crises que você pode imaginar de insanidade, né? Eu lembro que foi uma semana, cara. Foi uma semana que eu fiquei extremamente fora do prumo. Eu comecei a adquirir, assim, tipo, do nada, um negócio de perseguição. Eu achava que tinham pessoas atrás de mim, eu escutava sirene de polícia, aí eu me trancava no quarto, fiquei trancado no quarto, no escuro, tipo, dias, assim, naquela semana. Surtadaço, sabe, assim. E o ápice foi quando eu vi que eu estava colocando minha mãe e meu irmão, naquela época, numa situação da minha própria paranoia. Eu falei, mano, isso tem que parar, entendeu? Eu lembro que eu comecei a quebrar minhas coisas. Comecei a quebrar computador, rasgar livro. Aí eu pegava meu carro com eles dentro do carro comigo e eu ficava espalhando por vários lugares. Nossa, não, mano, você não tem noção, eu não sei. Oh, meu Deus. Eu não consigo explicar assim, tipo. Não, hoje eu consigo entender mais profundamente. Mas assim, tipo, na época era um negócio tão surreal, sabe assim? Eu falei, mano, o que você tá fazendo? Sabe? O que você tá fazendo com as pessoas, com a sua família e tal, não sei o quê. Aí eu lembro certinho, sexta-feira. Eu cheguei pra minha mãe rezando, porque minha mãe já era missionária quando isso aconteceu. Aí a mãe rezando e tal, não sei o que. Eu falei assim, olha, desse jeito, nossa, mãe. Eu falei, mãe, se essas entidades aí, essas coisas que você segue, fazerem a minha cabeça ficar limpa até segunda-feira, eu coloco uma roupa branca e vou junto com você lá. Tipo, debochado. Nossa, perdão, mas tipo, eu tava surtado na época. Eu coloquei assim, eu falei, então se isso acontecer, pode crer, segunda-feira, roupa branca, tô lá. Segunda-feira de manhã eu acordei assim, procurando aquela sensação que não tinha mais. Caraca. Eu falei, eita, tá rolando aqui, né? Eu falei, mano, prometi. Eu peguei a roupa branca do armário, que eu tinha lá, coloquei, fiquei sentada, minha mãe olhou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, não falei que eu ia? Se resolvesse o B.O., eu falei, não vou? Eu falei, eu vou, vamos lá. E minha mãe assim, mãe, eu não falei com ninguém lá que você vai, que não sei o que. Eu falei, mãe, só vamos. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Juro, segunda-feira eu tava com o meu pensamento tão limpo daquilo tudo, daquela zona toda que foi aquela semana do meu aniversário. Meu Deus. Eu falei, mano, não tem como eu falar assim, eu não tenho como falar assim, não, é um frenesi da minha cabeça, eu vou, não. Eu falei, vamos.
É até hoje. Tô falando. Fantástico! Pior que foi. Olha, se eu não me engano, quando você chegou, fui eu que te recebi. Foi. Na sala de desobsessão. Eu lembro, a sua mãe trazendo. Minha mãe com a esse cara que é assim, meu filho. Ai, ele quer começar. Ai, seja bem-vindo. Foi assim mesmo. Foi? Foi Aquele dia? Foi desse jeito. Nossa, Du, acabei de ver a cena aqui. Eu lembro tanto daquele dia. Aquele dia foi tão marcante, cara, porque como foi uma coisa assim, que eu não. Assim, tipo, eu fui de 0 a 100 num final de semana. Tipo, eu tava totalmente surtado, zerado de coisas assim, e fui pra um estado de equilíbrio, sei lá o que aconteceu naquela segunda-feira, que eu acordei muito bem. Nossa, Du. Muito bem. Eu ouço isso que você está falando e a gente precisa pontuar isso aqui, porque tem muita gente que não acredita que isso acontece. Isso que o Eduardo está falando é o que na Cabala nós chamamos de prece sincera. É aquela prece, tudo bem, ele falou, foi debochado, né? Mas foi a sua sinceridade com a espiritualidade. Você se colocou, ela fez, e aí, e agora? Né? Sim. Tipo assim, e agora? Sim. Você vai, você não vai, você vai fingir que não aconteceu. E é aí que muitas vezes você que está assistindo peca. Você pede, a espiritualidade faz, mas você dá um passo para trás. Ele não deu, ele foi em frente. Então, é até legal ele ter contado isso aqui para vocês, para lembrar vocês sobre isso. Essas pequenas promessas que são feitas devem ser cumpridas. E é o momento que pode ser a virada, que foi a virada do Edu. Eu posso considerar esse o seu divisor de águas, Edu? Ou você teve outro? Pode. Eu acho que, na verdade, eu tive vários momentos dentro da espiritualidade que é difícil você explicar, é difícil as pessoas acreditarem, mas quando você vivencia, né, você percebe que é diferente, é muito forte, né? Isso quando você se entrega à espiritualidade, porque a espiritualidade requer que você tenha uma entrega completa, né? Não parcial, você tem que ter uma entrega completa, você tem que acreditar, você tem que confiar naquelas energias, naqueles mentores, porque existe muita energia que se movimenta, né, a favor da gente, que é incrível, né? Então esse eu considero um divisor para eu adentrar na espiritualidade como praticante. Como praticante. E vários outros cenários que aconteceram no período que eu já estou, né? Porque assim, eu entrei naquela segunda-feira e fiquei até hoje. Eu nunca tive, por exemplo, uma situação que não é pra mim, eu vou sair um tempo, não. Sempre foi muito contínuo, né? Para mim, porque em vários momentos eu tive situações em que eu falava, não, tá perdido, e de repente as coisas se manifestam de maneira exata, sabe assim? Por exemplo, acho que uma das coisas que mais me gratifica, assim, eu sou muito agradecido aos mestres, aos mentores, é em relação às minhas cachorras. Você sabe bem, né? Eu tenho 2 cachorrinhas, e o primeiro grande situação, né, difícil com elas foi quando a gente tinha acabado de pegar elas, né, adotado, e elas adquiriram sinomose. E a sinomose, ela é uma doença, quando eu fiquei pesquisando, né, assim, tipo, você tinha 5% de chance de sobreviver. Né? Então as minhas meninas começaram a tomar muito remédio e tal, comecei a ficar desesperado e tal, não sei o que. Aí eu trouxe pro mestre Angelirmão, falei, mestre, minhas cachorrinhas, essas fotos das cachorrinhas, é só eu que faço os gatos, todo mundo, nossa, preciso de emprego, estudar as cores das minhas cachorrinhas. E tipo, fui lá, aí o mestre, mano, esse dia foi muito doido. Ele falou assim, ó, daqui a 30 dias a medicação vai ser tirada. E vai ter
tinha uns exames que elas faziam de uma numeração que tinha que subir, né, no sangue. E a numeração ela vai começar a se estabilizar. Aí eu acreditei muito, porque pô, já tinha acontecido aquela situação comigo, né? Eu falei, não, entrego e... Aí o que aconteceu? Deu cravado, 30 dias. Aí a gente levou a Mel, né, que é que tinha ficado mais... teve mais sintomas, né? Digamos assim. E começou. Cada semana ia subindo, até que hoje minhas cachorrinhas, perfeitas. Estão lá, a Mel e a Floca. Fortes, tranquilas, né? Verdade. Então, tipo, são coisas tão importantes assim, né? Teve uma vez também no Mais Confuso, isso foi muito engraçado. Eu tava doido por meu trabalho, não conseguia trabalho, eu tava saindo da USP, não tinha mais bolsa, né? Tinha acabado o prazo de bolsa, eu falei, mano, eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho, eu preciso, né? Então, aí eu mandei pro Mestre Confúcio, né? Uma cartinha, falando, mestre, eu preciso de um serviço, mas eu tô mandando currículo, o pessoal não me dá oportunidade e tal, não sei o que. Aí o Mestre Confúcio passou uma obrigação. E né, uma dessas obrigações tinha que tomar um banho e tal, e tinha uma obrigação que você tinha que colocar dentro de um local que tivesse movimento de dinheiro. Né? E eu e minha mãe pensando, um banco, né? Aí o mestre falou assim, ó, quando vocês fizerem essa obrigação, daqui a 7 dias, depois de 7 dias, vai vir a oportunidade. Aí eu e minha mãe falaram, vamos entregar, né? E a gente procurando, falou, mano, onde a gente vai entregar esse pacote? Porque se pegar, ele falou que a gente tá colocando uma bomba no banco de você preso. Aí eu sei que a gente foi de noite, entramos num banco 24 horas lá, tipo... Eu falei, mano, vamos colocar e sair correndo pra não achar que a gente tá colocando bomba no banco, né? Tá colocando uma obrigação. Juro, cara, 7 dias depois eu recebi a ligação do professor Priori, que é meu chefe, gratidão, já tá no plano. Falando assim, eu queria marcar uma entrevista com você e vem e tal, não sei o que, faz uma aula teste e tal. Aí eu falei, vamos lá, né? Minha mãe tá, inclusive foi comigo. E no mesmo dia eu fui fazer exame médico, tudo, e passei. Tô até hoje lá, na Oswaldo Cruz. É verdade. E de lá só, cada vez, Sim. seu crescimento que ela vai. Sim, sempre, sabe? Reconhecimento de aluno, escolhido como paraninfo, o professor Por homenageado diversas por vezes, diversas né, vezes, sabe? Assim, então eu sou muito grato, muito grato. Então tem vários, pra mim tem divisores, fortalecedores, tem muita situação que aconteceu tão bom e importante pra mim que não tem como falar assim, mano, não tem como. Nossa, não tem como. Mas assim, qual foram assim, as primeiras mudanças que você percebeu depois que você começou a sua vida espiritual como missionário? Teve alguma coisa não, assim, que focou, foi gritante? É que até hoje é muito importante. Depois que quando você entra na espiritualidade, você permite que a espiritualidade comece a habitar em você de maneira orgânica, né? Orgânica é quando é aquela situação como respirar, você não precisa pensar, né, para respirar. A espiritualidade tem que ser assim também, a espiritualidade já tem que ser orgânica, você não pode se impor à espiritualidade, a espiritualidade tem que ser de você, né? O que eu percebi, que é uma coisa que eu acho incrível, é que a mente, ela faz um boom, ela abre, a sua consciência, ela fica fluida, de modo que você começa a ter uma visão, digamos, Thundercat, ampliada das coisas, né? Então, tipo assim, não é que quando você segue a espiritualidade, você deixa de ter problema, deixa de ter situações do tipo... Dá licença. Galera, escuta isso que ele vai falar. Por favor, repete. Você continua tendo BOs, você continua tendo problemas, mas o que difere é a maneira como você enxerga, isola e resolve aquela situação. É isso aí. Porque você tem 2 caminhos a seguir. Você pode olhar para o problema, se vitimizar, alimentando ele ainda mais, e ele vai crescendo cada vez mais, coisa que ele não deveria fazer. Ou você segue e olha para esse problema e fala, vamos pensar, vamos refletir o que devo fazer, como fazer, né? Quais ações eu devo mudar, quais ações eu devo acrescentar para que este problema possa ser resolvido e a gente consiga seguir em frente.
Porque assim, dizer que agora eu tô na espiritualidade e não tenho mais problema, isso não é verdade. Na verdade, os problemas são necessários para você aperfeiçoar e refinar esse agregar da espiritualidade, né? Pelo menos é o que eu penso, é o que eu aprendi, entendeu? Então, e que eu vivenciei, né? Então, quando você tem uma posição proativa em relação àqueles problemas, vai fluir a solução, a resposta, tudo que você precisa dentro dessa sua consciência ampliada, né? Dessa consciência mais fluida, você vai resolver. Isso que para mim é o que foi mais mágico. Sacada, né? Entende? Nossa. É mágico isso, é incrível. Acho doido. O que as pessoas à sua volta diziam de você depois que você iniciou a sua vida espiritual? Sua mãe, seu irmão? Olha, quando eu comecei, né? É que tem aquela história, né? Como foi pra você, eu sempre fui uma pessoa solitária, né? Sim. Sozinha. Tinha amigos, mas, né? Tinha uma situação mais... Então, o que acabou acontecendo foi assim, quando eu entrei na espiritualidade, quando eu mergulhei de cabeça e me entreguei para aquilo ali, o que aconteceu? Além de ganhar um monte de amigos. Além disso. Você começa a conviver numa comunidade em que você reencontra. Para mim são reencontros que acontecem ali, porque tem uma sincronia tão... Parece assim, tipo, nossa, mano, a gente já conhece, a gente interagiu há mil anos, tá ligado, né? Aí eu falei assim, né? Além de você ter aumentado o seu nível de compartilhamento, né? Pessoas que não vibravam mais em relação a você, ou elas começavam a se afastar, ou elas tentavam atingir essa mudança. Então, nesse processo houve o quê? Afastamentos, natural, pessoas precisam estar na mesma sintonia para existir uma ressonância entre elas, porque senão não tem jeito. Amizades se reformularam, as pessoas amadurecem, se tornam diferentes do que elas eram antes e conseguem nessa sintonia com uma amizade de verdade, tá certo? E os feedbacks que eu mais recebia, por incrível que pareça, é quando eu estava trabalhando com os meus alunos. Porque a espiritualidade, ela permite que você entenda como você pode compartilhar as coisas com as pessoas. Existe um compartilhar, onde o compartilhar é um compartilhar fluido, né? Ele é dado pelo prazer do compartilhar. E tem aquele compartilhar que ele é meio travado, entendeu? Então a espiritualidade, ela destrava isso e permite que você consiga se conectar com as pessoas. E numa relação de ensino, aprendizagem, você precisa estar completamente conectado com aquelas pessoas. Verdade. Mesmo que elas não queiram. É verdade. Mas você consegue, de certa forma, transpor, né, algumas barreiras e consegue. Tanto que eu vejo, né, essa sintonia que eu tenho com muitos estudantes, exatamente uma consequência da espiritualidade atuando e me fazendo entender como que eu devo lidar com as pessoas, como eu devo chegar nas pessoas para que elas entendam o que eu quero passar, o que eu quero transmitir, seja em aula, seja em trocar ideia, ou seja, coisas do gênero. Assim. Você acabou aprendendo a nivelar de acordo também, né? Sim. Porque isso que ele falou é muito legal, gente. Nossa, eu tô aqui me deliciando com o que ele tá falando, porque é assim mesmo. Chega um momento que o seu desejo de fazer cada vez melhor faz com que você aprenda a nivelar. Você não se irrita tanto, tá? Que fique claro, né? Nós somos seres humanos, então é normal. Aquilo que não está em ressonância incomoda. Então, o que acontece? Você não se irrita mais tanto. Você consegue dar de acordo com o tanto que a pessoa quer e está pronta, apta a receber. E ele consegue compartilhar com todos os níveis. Por isso que por diversos anos eu acompanho o Insta do Edu, é um grande amigo meu, além de missionário, pessoa que eu tenho muito carinho. E eu vejo os feedbacks dos alunos, que é o que ele estava aqui contando para vocês.
dentro do que ele faz, lecionar, ele aplica ações, situações, comportamentos espirituais que tornam o dia dele melhor, o dia das pessoas melhor também. Captou a ideia, hein? Captou a ideia. O próximo, Du. E hoje? Quem é esse Eduardo? Como você se vê? Então, como eu falei, né? Então, o Eduardo hoje, totalmente diferente. Nossa, muito diferente daquele Eduardo da semana da perseguição e de outras coisas anteriores. Exatamente, esse boom da consciência, essa expansão da mente, né? Essa forma da gente conseguir enxergar o mundo, as interações de uma maneira mais ampliada, né? Conseguiram fazer eu entender as coisas que eu passei, né? Assim, tipo, eu ainda analiso, ainda estudo o que eu passei, não vou falar, eu tenho uma compreensão completa, mas eu tenho um entendimento maior do que naquela época, né? E isso também permite que eu consiga, de certa forma, entender as diferenças entre as pessoas. Porque às vezes a gente se encontra numas questões sociais de brigas e coisas do gênero, né? Em que a reatividade faz a gente mergulhar nessas brigas, né? Se você não tem um pensamento proativo ou coisa do gênero, você entra naquela vibração, porque é sempre muito mais fácil entrar numa vibração negativa do que numa vibração positiva, né? Só que aí a espiritualidade, ela aparece lá, opa, pera lá, entendeu? Nesse aspecto, entendeu? Isso que isso tem que ser orgânico, eu volto a repetir, isso tem que ser orgânico, você tem que sentir, você tem que se impor. Fala, não, peraí, calma, vamos lá, né? Claro, a gente se estressa, a gente briga, normal, como qualquer pessoa normal. Só que a maneira como você vai analisar e como você vai desdobrar aquilo é totalmente diferente. Verdade. Então, a espiritualidade, ela permite isso. E hoje eu me vejo assim. Hoje eu me vejo uma pessoa... você sabe, quando a gente começa a trocar ideia, eu gosto de analisar os comportamentos, os fenômenos, as interações em várias óticas, porque eu quero entender ainda mais esse mecanismo, né? Que é um mecanismo que me ajudou, que me ajuda ainda, né? E ele é intrigante, porque são pequenas movimentações que têm efeitos gigantescos, né? Então são pequenas movimentações positivas que vão criando uma sequência de propagação positiva em todos os aspectos. Então eu acho fantástico. Emaranhamento quântico. Ai, emaranhamento. Entanglement. Em inglês ainda. Ai, meu Deus. Du, assim, como foi o momento que você encontrou seu mestre? Você pode contar pra gente? Posso. Eu lembro até hoje isso. Que gostoso. Nossa, ó. Não é? Antes de eu entrar, eu sempre gosto de contar isso aqui, porque é uma coisa minha e da minha mãe. E eu acho que ela já sabia. Por causa da mediunidade dela, embora ela acho que não tem mais tempo. Mas antes de eu entrar, na minha fase lá, ainda meio rebelde, ela falou, nossa. Ela sempre ficava, né, tipo, colocando pequenas sementinhas. Nossa, o dia que você entrar... Eu falei, que entrar? Vou entrar em nada não. Ela falou, não, mas o dia que você entrar, acho que você vai ter um grande mestre te acompanhando e tal, não sei o quê. Ela falou, ai, mãe, para. Aí beleza, né? Aí passou-se, né? Aí teve um dia que eu tava... Nossa, eu tava super cansado, falei, nossa, eu vou dormir cedo, né? E aí eu fui, capotei, né? E no meu quarto, antes de falar, né? No meu quarto tem uma lousa gigante. Gigante, né? Gente. Sempre tô constantemente estudando, coisando, então tem uma lousa lá, né? Direto. Aí eu sei que eu dormi e tal, não sei o que. Aí num sonho, isso foi muito doido. Eu sonhei, só que eu não me via. Era como se fosse assim. Era como se existisse algo comigo e eu estava olhando deste referencial que estava comigo, né? E eu acredito que esse referencial seria o mestre que eu conheci. Aí eu olhava assim pro chão, eu estava dentro de um ponto. E existia uma fila muito grande na frente dele,
E eu olhei aquele ponto, aí eu consegui registrar aquele ponto. E quando eu registrei esse ponto mentalmente, dentro do sonho, eu nunca vi isso, mas aconteceu. Tipo, quando eu registrei isso daqui, aí veio um nome. Aí eu juro pra você, eu levantei, peguei a caneta, tudo no escuro. Peguei a caneta e desenhei, saiu um ponto gigante ali, né? Aí eu olhei assim, aquele ponto assim. Aí eu lembrei do nome, né? Aí tipo, mensagem. Aí eu já meti, escrevi aqui embaixo. Eu falei, mano, eu preciso levar pro mestre. Porque, né, tipo, vinham essas informações e você levava pro mestre, né? Sim. Aí eu peguei, desse, não sei o que, falando, mano, eu paguei papel, levei pro mestre. Mestre Saint-Germain, falei, mestre Saint-Germain, eu recebi um sonho, isso aqui, né? Aí eu deixei assim com ele. Aí ele confirmou, tá, isso aqui. Nossa! Aí desde aquele dia, cara, eu me sinto tão feliz, tão abençoado, tão fortemente iluminado, porque esse mestre, ele me ajuda demais. Nossa, cara, eu fico até assim, porque assim, eu nunca pensei, né, nessas possibilidades. E quando aconteceu isso, eu lembrei da minha mãe falando, um dia você vai ter um filho, é verdade, cara. Assim, tipo, eu sou apaixonado, nossa, como ele me ajuda muito. Então até teve uma coisa engraçada, não sei se pode contar, mas assim, teve um dia, recente, né? A intimidade que eu tenho com esse mestre é tão grande que, tipo, até tem umas coisas que acontecem engraçadas, né? Aí teve o trabalho lá na chácara com os herês e tal, eu recebi meu herê. Então você vê que eu tô bem redondo, né? E meu herê reclamou da minha barriga, né? Porque ele falou que ele queria pegar os brinquedos dele, mas ele não conseguia por causa da minha barriga. Aí, tipo, na semana seguinte, acho que teve encaminhamento, o mestre falou assim, ó, eu queria pedir desculpa pela criança, porque ele falou, né, da sua barriga. A gente falou, não fala da barriga dele. Oh, meu Deus. Desse jeito, eu falei, mestre, tranquilo, relaxa, tudo sob controle. Eu sei, eu preciso emagrecer mesmo, tá? Mas foi muito, então, esse tipo de interação eu acho muito legal. Então, é como se você tivesse uma presença de uma energia tão poderosa, mas com uma humildade tão grande que, sabe, você fica... A única sensação que eu tenho é de estar lisonjeado, honrado, sabe, assim, falar, nossa, tantas pessoas assim, né? E ele que te escolheu, né? E tá comigo, a gente tá junto. Então eu sou muito grato. Isso é né, tem os divisores e os forçadores fortalecedores. Essa é outra. Esse encontrar os mentores, sabe, assim, com quem você trabalha, sabe, fala assim, caramba, nossa, sabe, assim, é muito doido, é viciante isso, eu acho viciante, cara. Eu até brinco às vezes, eu falei, nossa, queria ficar incorporado sempre. Ah, é verdade, uma sensação. Porque é uma bênção tão grande, cara, uma calmaria, é uma energia, nossa, que eu fico assim, gente. Amo. Pra mim, eu vou compartilhar com você que tem a ver, e com vocês também. Pra mim, a minha mestra Porte, ela me centra. Às vezes a gente tem aqueles dias que parece que a gente sai do corpo e fica perdido no mundo, sabe? Aí você fala, meu Deus, eu tô tentando me encontrar uma âncora, um ponto pra me apegar e voltar aqui. Ela, pra mim é ela. Ela simplesmente, eu não sei explicar, é como se ela me atraísse pro meu centro. Eu me encontro novamente, eu me sinto, como ele falou, lisonjeada. Sim. Você está diante de uma presença que você sente força, você sente energia, você sente magia, e você não consegue expressar as suas melhores palavras. Você busca, mas não sai. Não parece que não está à altura, não sei explicar. Então, eu fiz essa pergunta para ele, porque eu gosto de conhecer essa sensação de como é esse encontro com o mestre. E eles
dentro do que eles podem expressar, porque eu sei que é difícil, falar para vocês. Por isso que é feita, tá, gente? Não é para deixar ninguém desconfortável, é porque realmente não é fácil expressar isso. Qual é o ensinamento, Du, que você considera mais importante para quem está querendo iniciar na vida espiritual? Porque você teve um início bem interessante, né? Sim. Ó, da experiência que eu tive e tenho até hoje dentro da espiritualidade, dentro da missão, eu acho que o conselho que eu daria para aqueles que estão querendo entrar, primeiro, entre. É uma mudança muito, muito positiva e enorme que acontece na vida da gente, né? Mas ao entrar, entre e entregue-se. Por que eu gosto de falar da entrega? Porque a entrega, ela exige também outras ações. A entrega, ela exige comprometimento, ela exige fidelidade, ela exige estudo, ela exige que você abra a sua energia, né, para receber aquilo de maneira aberta, de maneira fluida, né, sem você travar, sem você fazer nada. Permita-se, né? Porque a espiritualidade, como eu já falei aqui algumas vezes, ela não é um conjunto de regras impostas. Ela precisa se tornar orgânica. A espiritualidade, ela precisa ser trabalhada e ela precisa ser intrínseca, né? Como respirar? Ninguém pensa para respirar, né? Ah, nossa, preciso respirar. Não, agora preciso respirar. Não é assim. É respirar orgânico, é intrínseco. Você precisa para sobreviver por causa dos transportes que acontecem no corpo, etc, etc. A espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade, ela precisa atuar de maneira totalmente espontânea, totalmente aberta, livre, só que para isso você precisa se entregar para ela. Você não pode criar pontos de empecilho, porque se você estiver incorporando essa espiritualidade dentro de si e você fica criando rótulos, dogmas e coisas do gênero, isso vai ficar travado. Então, quando você pensa, eu preciso impor, eu preciso, você não precisa. É só agir, é só deixar fluir. Então, acho que a entrega, a confiança, o comprometimento, o cumprir a missão por amor, né? De cumprir pelo prazer de cumprir a missão, de fazer o bem ao próximo, de estar ajudando alguém, de estar motivando alguém, eu acho que isso tem que ser o carro-chefe para você fazer a espiritualidade se tornar orgânica. Pelo menos comigo tá funcionando assim. Não, mas nós estamos conectados com pessoas que a gente nem imagina, né? Exatamente. E diante de todo esse tempo que você tem de jornada espiritual, qual o conselho que você de hoje daria para aquele Eduardo lá no início? Rapaz, vai passar na desobsessão. Adorei! Adorei! Não tem outra coisa. Vai para a desobsessão imediatamente. Doutrinar para afastar todos esses negócios bizarros em cima de você. Assim, vai tirar brincadeira assim, isso seria, né? Procurar, né? Equilibrar as energias. Energias desequilibradas é porta aberta para um monte de contra-inteligência. Não adianta, por mais que a gente ache que tem o controle da vida, a gente não tem. A nossa mente é algo que trabalha de várias formas e a gente não tem o completo controle disso, né? Então, uma mente que ela está desequilibrada, por consequência de desequilíbrios energéticos, que é tudo entrelaçado ali, né? Sempre vai começar a produzir coisas escuras. Sempre vai produzir coisas negativas. E se você não tiver uma concepção, se você não tiver a espiritualidade enraizada, aquilo vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Enraiza, né, Dô? Enraiza. Verdade. Então, acreditar que sempre vai ter uma solução divina é muito importante. Sempre há uma solução divina para tudo.
e vai para a desobsessão. Ai, Du, gratidão. Pior que é verdade, né? A desobsessão é um santo remédio. Oh. Santo mesmo. Du, olha, uma delícia a entrevista de você. Com você. Eu quero agradecer, gratidão em nome do movimento, essa sua disponibilidade, simpatia. Você sabe, estamos juntos na missão. E a todos vocês, eu espero que tenham gostado da história do Du. Pode mandar comentário. O Du tem Instagram, quem quiser buscar ele, pode buscar também no Instagram, falar com ele pessoalmente, ele pode atestar tudo que ele falou aqui pra vocês, tá bom? Com certeza. Du, vamos dar um haja luz primeiro e depois um namastê? Vamos. Então, Haja luz e e namastê! Gratidão.